Boa noite, pessoal. Inicialmente, eu quero agradecer o convite para estar aqui nesse projeto tão importante da Cristália, né, juntamente com o Simpen, para a gente falar um pouco mais sobre dor e divulgar mais sobre as principais síndromes dolorosas e sobre os tratamentos disponíveis. A gente sabe que existe uma parcela muito grande da população que ainda sofre com dor, muitos têm diagnósticos, então, com certeza, a educação em dor é fundamental e é um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouco e podendo ajudar um pouco nesse projeto. Bom, o tema que eu vou falar hoje é a Síndrome da Dor Complexa Regional. Inicialmente eu vou me apresentar, meu nome é Tainá Melo Pereira, eu sou médica anestesiologista, sou especialista em dor, com foco principalmente em intervenção em dor. Sou também coordenadora da pós-graduação Clínica em Medicina da Dor do Clínic Dor, do Simpen, e hoje eu vou falar sobre essa síndrome que não é muito conhecida, né? Principalmente quem não é da área de dor, talvez nunca tenha ouvido falar, que é uma síndrome bastante antiga. Então, já existem relatos, né, de algo que poderia ser a síndrome da dor complexa regional, que remetem ao século XVI. O Ambroise Paré, que era um cirurgião barbeiro na França do século XVI, ele descreveu então uma síndrome dolorosa, severa e persistente associada à flebotomia. Então, esses pacientes que passavam por esse procedimento, eles muitas vezes evoluíam com uma síndrome dolorosa que era bem maior do que o esperado de acordo com o procedimento realizado. Mas a síndrome da dor complexa regional só foi descrita mesmo, né, e só recebeu o nome, digamos assim, em 1872 por esse médico, né, o Silas Weir Mitchell, que observou que os soldados que tinham ferimentos de armas de fogo na Guerra Civil Americana, eles desenvolviam muitas vezes um quadro de dor exacerbada que era desproporcional ao ferimento e que evoluía com uma queixa de queimação e com uma alteração da pele que se tornava brilhosa e vermelha. E ele percebeu também que essa dor, acometia principalmente as extremidades, mais frequentemente as mãos e os pés, mas também em alguns momentos acometiam as pernas e os braços. E ele relatava, inclusive, que muitos desses pacientes que tinham essa dor, eles evitavam a exposição do membro afetado ao ar, porque apenas essa exposição já era capaz de causar dor. E ele deu um nome para essa síndrome. Foi a primeira vez, então, que a gente teve um nome para essa alteração, que ele chamou de causalgia, justamente por atribuir como a causa dessa dor a lesão com o ferimento por arma de fogo. Em 1946, teve a descrição também do James Evans, que era um médico norte-americano, que também descreveu um quadro semelhante, e ele deu outro nome para essa síndrome. Ele chamou ela de distrofia simpático-reflexa, que é um nome que ainda é muito falado e ainda é muito conhecido. E assim como esses dois médicos deram nomes diferentes para a síndrome, a gente tem também outros nomes para descrever a síndrome da dor complexa regional. Então, atrofia de Sudeck, síndrome mão-ombro, algodistrofia, todos esses nomes foram utilizados para descrever essas alterações. Até que em 1994, a IASP, em uma reunião, resolveu criar uma unificação para todas essas síndromes e tentar padronizar o diagnóstico e a nomenclatura. E aí que sim que foi criado o nome Síndrome da Dor Complexa Regional. Nessa primeira reunião da IASP, foram criados alguns critérios diagnósticos que posteriormente foram revisados e após alguns estudos foram criados outros critérios diagnósticos que foram revalidados numa nova reunião da IASP em Budapeste, que são os critérios que a gente utiliza atualmente para identificar a síndrome da dor complexa regional, que eu vou falar mais para frente. Por isso que a gente chama esses critérios, né, de critérios de Budapeste. Então, o que é mais característico da síndrome da dor complexa regional? Talvez o que mais chama atenção é justamente essa dor forte e desproporcional, e que é uma dor que começa no território afetado do nervo, mas que se distribui
paralelamente a esse território de maneira progressiva e que não obedece um dermátomo. Então, se a gente pudesse descrever essa síndrome, né, a gente descreveria ela como uma série de alterações dolorosas que se caracterizam por essa dor regional, que pode ser uma dor contínua, espontânea ou evocada, e que é desproporcional em tempo ou grau ao curso usual de um trauma conhecido ou outra lesão. Ou seja, aquele paciente que tem uma fratura de punho, por exemplo, e que mesmo depois de um certo tempo que aquela dor deveria já ter melhorado, deveria ter regredido, esse paciente continua apresentando uma dor muito exagerada, que chama atenção justamente por ser desproporcional. Além disso, essa dor ela é regional, não obedecendo nenhum território nervoso, nenhum dermátomo específico, mas geralmente ela se espalha ali regionalmente e apresenta essa predominância distal, né? Que eu já falei, principalmente acometendo as extremidades dos membros, as mãos e os pés, e um padrão de alterações sensoriais, motoras, sudomotoras, vasomotoras ou então tróficas. E ela pode mostrar uma progressão variável ao longo do tempo. Alguns casos são autolimitados e alguns outros casos eles vão se progredir aí e podem durar durante vários anos. Lembrando que essas alterações inflamatórias regionais, elas geralmente são persistentes e esse paciente ele evolui justamente com essa disfunção autonômica que é extremamente característica da síndrome. Então, se a gente for tentar explicar as alterações que são presentes nos pacientes com síndrome da dor complexa regional, a gente poderia classificar em alterações dolorosas, alterações sensoriais, prejuízo motor, os sintomas autonômicos associados e as alterações tróficas. Geralmente a gente vai observar, né, que essas alterações começam cerca de 4 a 6 semanas após o evento inicial. Bom, então falando da dor na síndrome da dor complexa regional, é uma dor de característica neuropática bem clássica, então uma dor referida principalmente como queimação, sensação de picadas, e o paciente, ele vai perceber, ele vai relatar que essa dor ela vai piorar com o movimento, piora com o contato, então o contato da roupa, o contato do ar, né? Então, uma das coisas que era descritas no primórdio, né, da descrição dessa síndrome era que o paciente protegia o membro para evitar o contato com o ar. Então, justamente porque tem essa piora da dor com o contato com o ar, com a alteração de temperatura que o ar pode causar ali no membro, quando o ar bate naquele membro, e também tem uma piora da dor com situações de estresse, que a gente vai explicar um pouquinho mais na frente por que que tem essa piora da dor. Essa dor constante, contínua, vai levar a alterações sensoriais. Então, a gente já sabe que qualquer quadro de dor que evolui de uma dor aguda para uma dor crônica leva a algumas alterações, alguns processos de sensibilização periféricas e centrais que vão causar alterações sensoriais mais gritantes, como, por exemplo, a hiperalgesia, a alodínia, que são a hiperalgesia sendo aquela resposta exagerada a um estímulo doloroso, e a alodínia, que é quando o paciente começa a ter uma dor a estímulos que não deveriam ser dolorosos, como, por exemplo, ao toque. Essas alterações sensoriais vão também obedecer o padrão de botas e luvas, justamente por causa desse acometimento mais distal da síndrome da dor complexa regional. O paciente também vai evoluir com prejuízo motor, então o paciente ele vai apresentar redução da força, limitação de movimento, alguns casos ele pode apresentar tremores, mioclonias, dificuldade de realizar certos movimentos, e isso daqui vai estar muito relacionado tanto às alterações motoras por causa das alterações no local da lesão, no membro, quanto alterações centrais também de representação do membro no córtex, que a gente também vai falar um pouquinho mais na frente. Os sintomas autonômicos são extremamente importantes, são muito característicos dessa síndrome. Então, o paciente ele vai apresentar no membro afetado alterações de temperatura, alterações de sudorese, a coloração da pele começa a ficar alterada, ele vai apresentar um edema, que pode ser inicialmente um edema mole, mais relacionado ao processo inflamatório, e evoluir também para um edema duro. E
Por último, o paciente evolui com alterações tróficas, principalmente alterações de pilificação. Nessa imagem a gente consegue ver bem isso, né? O membro aí já com edema persistente, com alterações de pelo, atrofia da pele e as unhas também, que a gente consegue ver nessa imagem, que a gente vai ter uma alteração também das unhas. Então, a pele e fâneros do membro afetado começam a sofrer alterações à medida que ocorre a evolução dessa síndrome. A gente pode dividir a evolução dessa síndrome em duas fases, numa fase inicial e numa fase tardia. Claro que esses pacientes não obrigatoriamente evoluem dessa forma, mas é uma maneira da gente simplificar o nosso raciocínio clínico. Então, nessa fase inicial, a gente vai ter principalmente alterações inflamatórias. Então, é aquela fase que o paciente ele vai ter um membro caracteristicamente com alterações de uma inflamação pela própria lesão. Então, é um edema mole, um edema quente, uma alteração de cor, a pele vai ficar ali com o aumento da vasodilatação, uma vasodilatação, a pele vai apresentar um eritema também, o aumento da sudorese local. E numa fase tardia, o que a gente vê é que a gente vai evoluir com alterações sugestivas de uma hipersensibilidade daquele membro a catecolaminas. Então, o paciente ele vai evoluir com uma palidez do membro por causa de uma vasoconstrição, consequentemente uma cianose, o edema ele vai ser um edema mais duro, e aqui também a gente vai começar a ter alterações da pele e dos fâneros também do membro acometido. E esse paciente ele pode começar a apresentar também os tremores, as dores miofaciais por causa do acometimento ali da musculatura local, pode começar a ter alterações psicológicas já nessa fase tardia, principalmente uma dificuldade do enfrentamento da dor e uma dificuldade das limitações que essa dor impõe a esse paciente, e tudo isso vai fazer parte dessa síndrome e que chega para a gente tratar não só a dor, mas todas essas alterações. Porque a gente já sabe que quando a gente trata a dor do paciente, nosso foco não é apenas aliviar a dor, nosso foco é devolver esse paciente a qualidade de vida. E essa dor é uma dor que limita muito a qualidade de vida do nosso paciente. A incidência dessa dor, existem relatos falando de 5,4 até 26 casos a cada 100 mil pessoas por ano, e a gente tem visto, na maioria dos estudos, que acomete mais mulheres, principalmente mulheres na pós-menopausa. Então, a gente tem alguns estudos falando até nessa proporção de 70% das mulheres em comparação com 30% de homens, né? 71 a 29%, que dá a mesma coisa praticamente. A gente também vê um acometimento, apesar de ser um pouco controverso, alguns estudos falam que não tem diferenciação no acometimento de membros superiores e membros inferiores. A maioria dos estudos fala a favor do acometimento maior dos membros superiores, que pode se relacionar, em parte, com o fato desses membros superiores serem mais predispostos a sofrer algum tipo de lesão, algum tipo de trauma, algum tipo de fratura. Mas existem alguns estudos mostrando que até 80% dos casos acometem os membros superiores. Aqui falando do tipo de lesões que podem evoluir, né, a gente vê que quase 50% dos casos de síndrome da dor complexa regional se associam a algum tipo de fratura. Então, as entorses também aí estão bem próximas, né, na incidência, então, o segundo local, a segunda principal causa, né? E quando a gente fala de fratura, a gente tem que lembrar que fratura é uma alteração que acontece em grande parte da população. Então, fratura de punho, até 37% das pessoas que têm fratura de punho podem evoluir com a síndrome da dor complexa regional. E artroscopia de joelho também, que é uma cirurgia extremamente comum, até 4% podem evoluir com essa síndrome. Ou seja, é uma síndrome que a gente pode encontrar facilmente aí no dia a dia, que muitas vezes ela passa desapercebido. Muitas vezes o médico, principalmente que não tem um treinamento adequado, ele não vai perceber e não vai conseguir tratar. E quanto mais cedo a gente perceber que essa síndrome está instalada e mais cedo iniciar o tratamento, melhor é para o nosso paciente. As lesões que mais levam à síndrome da dor complexa regional são lesões de extremidade superior, principalmente fraturas de antebraço, e de extremidade inferior, principalmente quando a gente tem lesões interarticulares e lesões de tornozelo.
Lembrando que quando os traumas são lesões causadas por traumas de alta energia, a gente tem uma chance maior do paciente desenvolver essa síndrome. E quando a gente tem pacientes que são submetidos a cirurgias para correção da fratura sob anestesia geral de maneira prolongada ou que evoluem no pós-operatório ou até mesmo no pré-operatório com uma imobilidade prolongada do membro, eu vou ter também um aumento da chance desses pacientes desenvolverem a síndrome da dor complexa regional. Outros fatores de risco são pacientes que já têm dores prévias de grande intensidade, então esses pacientes são pacientes que já têm um grau de sensibilização, por isso que é importante, se o paciente já tem uma dor crônica, antes mesmo da gente tratar esse paciente, tratar essa fratura, a gente já tentar tratar essa dor crônica do paciente para diminuir esse fator de risco. Pacientes do sexo feminino e na menopausa, né, como eu já falei, né, na epidemiologia, essas pacientes são mais propensas também, então isso é um fator de risco. A imobilização prolongada é um grande fator de risco. A gente sabe hoje, alguns estudos mostram que a imobilização prolongada, ela é um fator de risco para a dor, né, e também para a síndrome da dor complexa regional. E as pessoas que têm uma personalidade mais voltadas para essa personalidade estressada, com uma voltadas para essa catastrofização, né, aquelas pessoas bem negativistas, elas também têm um fator de risco maior de desenvolver essa síndrome. A gente pode classificar a síndrome da dor complexa regional em dois tipos. Então, a classificação clássica, né, é a síndrome da dor complexa regional do tipo 1, que é a maioria dos casos, que é a que a gente chamava antigamente da distrofia simpático-reflexa, quando a gente não tem evidência de lesão nervosa, e a tipo 2, que é a antiga causalgia, né, que é quando a gente tem uma lesão nervosa presente. A gente também tem tido nos estudos cada vez mais essa divisão da dor, da síndrome, em síndrome da dor complexa regional do tipo quente, que é quando a gente tem essa fase mais inflamatória, né, que tem o aumento da temperatura, os sintomas mais inflamatórios, e a tipo fria, que é quando a gente tem essa fase da inflamação já tendo passado e o paciente evolui por essa redução da temperatura da pele e essa fase mais de vasoconstrição, cianose e alterações de pele e fâneros. Geralmente, o que a gente vê é uma evolução da fase quente para a fase fria, mas nem sempre é assim. Existem alguns pacientes que eles já abrem o quadro com uma síndrome do tipo fria. E a fisiopatologia? Bom, apesar dos estudos estarem cada vez mais voltados para tentar entender o que causa, né? Por que duas pessoas diferentes têm um trauma, têm o mesmo tratamento e uma evolui com a síndrome da dor complexa regional e a outra não evolui. A gente ainda não sabe a fisiopatologia ao certo. A gente ainda tem muita incerteza quanto à fisiopatologia dessa doença. Mas o que a gente sabe é que com certeza não existe uma linha só de raciocínio que vai explicar o surgimento da síndrome da dor complexa regional. O que a gente mais tem visto é justamente a parte da sensibilização central e da sensibilização periférica associada a essas alterações inflamatórias. Então, quando a gente tem algum tipo de lesão, algum tipo de fratura, a gente vai ter a liberação de mediadores inflamatórios, como o fator de necrose tumoral, a prostaglandina E2, e essas alterações inflamatórias, esses mediadores inflamatórios, eles vão levar, então, a uma sensibilização dos nossos receptores. Os nossos receptores vão ser estimulados continuamente por causa da presença desses mediadores inflamatórios, e esse estímulo recorrente vai levar a uma queda do limiar de estímulo, que vai predispor a um processo de sensibilização periférica dessas fibras dolorosas. Ao mesmo tempo, os meus neurônios nociceptivos, eles vão entrar num processo de uma inflamação neurogênica, ou seja, uma inflamação mediada pela própria célula nervosa, que começa a liberar alguns neuropeptídeos, como a substância P, o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, e esses peptídeos vão estimular a liberação de mais citocinas pró-inflamatórias. Então, a gente vai ter uma perpetuação, né, desse ambiente aí
inflamatório, com essa liberação de neuropeptídeos e de citocinas pró-inflamatórias, que vão cada vez mais facilitar a transmissão do estímulo álgico pelas fibras C e A delta, e, consequentemente, levar esse processo de sensibilização periférica e facilitação do estímulo álgico. Quando a gente tem esse estímulo álgico chegando ali no corno dorsal da medula, o que a gente vai ter nesse corno dorsal é a liberação também de neuropeptídeos que vão facilitar a transmissão nervosa dolorosa da periferia para o meu sistema nervoso central. Então, aqui eu vou começar a ter um processo de facilitação que vai evoluir, então, para uma sensibilização central. Isso faz com que cada vez mais os estímulos álgicos consigam chegar no meu sistema nervoso central, consigam ser interpretados em centros superiores e também com que a gente tenha uma redução dos limiares de estímulos não álgicos. Então, estímulos mecânicos que não eram capazes de causar dor, como por exemplo o tato, eles passam também no corno dorsal da medula a ativar vias da dores, e aí a gente vai ter o processo que a gente fala de alodínia, quando esses estímulos não dolorosos começam a causar dor. Além da hiperalgesia e da hiperpatia, que são relacionadas mesmo a esses estímulos dolorosos que vão ser facilitados no meu corno dorsal da medula. No meus centros superiores também, a gente vai perceber que vai ter uma alteração também da representação do membro afetado, se relaciona muito com aquelas alterações motoras que eu falei anteriormente. Então, o paciente ele começa a ter dificuldade de movimento, ele começa a ter uma limitação da amplitude do movimento com o membro afetado, alguns tremores, mioclonias, justamente porque a representação cortical do membro afetado começa a ser reduzida. Nessa imagem aqui, a gente vê um paciente que tem o diagnóstico de síndrome da dor complexa regional e a evolução dele ao longo do tratamento. Então, a gente vê no primeiro momento, né, no início do tratamento, a representação do membro afetado muito pequena. Quando esse tratamento vai progredindo, né, esses exames são sequenciais, a gente começa a ver que ocorre um aumento da representação cortical do membro afetado, que reproduz justamente a recuperação do paciente na mobilidade e na capacidade de dominar, né, o membro afetado. Aqui, para a gente lembrar de outra alteração fisiopatológica muito importante, que é justamente esse acoplamento simpático às vias da dor. Então, a gente tem essa sensibilização periférica, inicialmente aquele ambiente inflamatório, né, com citocinas e com neuropeptídeos, vai levar a uma redução da norepinefrina circulante e que vai levar ali a um edema, né, uma vasodilatação, a dor, alteração da coloração da pele. Isso tudo evolui, como eu já expliquei, uma sensibilização central e a uma alteração também da representação do membro no córtex. Mas, à medida que essa síndrome vai evoluindo, o que a gente vê é uma associação das fibras do sistema nervoso autônomo simpático às fibras nociceptivas. E as fibras nociceptivas C e A delta começam a se tornar também suscetíveis a estímulo pelas catecolaminas circulantes. Então, a gente vai começar a ter um processo aqui de dor mediada pelo simpático e também entender por que situações que aumentam as catecolaminas circulantes, como, por exemplo, o estresse, podem evoluir com a dor, porque essas fibras sensitivas vão se tornar sensíveis, as fibras nociceptivas vão se tornar sensíveis às catecolaminas circulantes. E aí também isso explica por que a gente passa dessa fase inicial, né? Que a gente vai ter um membro ali com edema, com vasodilatação, para essa fase fria, né? Então, a fase quente para a fase fria, que é quando a gente tem esses nervos também se tornando sensíveis à catecolamina, e aí esse membro vai começar a se tornar mais frio, com uma vasoconstrição e com esse acoplamento da atividade simpática à atividade dolorosa muito presente e se manifestando principalmente a hipersensibilidade a essas catecolaminas circulantes.
Lembrando que existem outras alterações que também entram na fisiopatologia da doença, então fatores genéticos são importantes. A gente tem um estudo que mostra, um estudo feito em 2009, que mostra, né, a pesquisa da síndrome da dor complexa regional em algumas famílias, mostrando que famílias que tinham mais de um membro afetado mostravam uma predisposição para o início mais precoce da dor e também para o acometimento de mais de um membro dessa dor. E além disso, a gente já tem alguns genes que são associados, né, ao surgimento da síndrome da dor complexa regional, mas ainda é um campo de pesquisa que está em progressão, ainda tem muito a se estudar ainda sobre os fatores genéticos associados à síndrome. A produção de autoanticorpos, a gente também sabe que esses pacientes eles começam a produzir autoanticorpos e o impacto dos fatores psicológicos. A gente sabe que alguns pacientes, como por exemplo, pacientes que têm essa personalidade mais catastrofizante, pacientes mais estressados, pacientes com síndrome do estresse, com estresse pós-traumático, né? Eles têm uma chance maior também de desenvolver a síndrome. Uma explicação da associação dos fatores psicológicos com a síndrome, com a piora da dor, é justamente o aumento das catecolaminas, já que é uma dor muito associada ao simpático. Mas não é só isso, claro. Então, os fatores psicológicos, eles também precisam ser mais compreendidos, mas já se sabe que é um fator importante na fisiopatologia e um alvo importante no tratamento. Como que é feito o diagnóstico dessa síndrome? Então, é importante a gente falar, né, que o diagnóstico ele é basicamente através de uma avaliação clínica. Então, a gente precisa de fazer uma história bem detalhada e um exame físico bem detalhado. E os exames de imagem? A gente pode solicitar exames de imagem, mas não existe nenhum exame de imagem que é padrão ouro e nenhum exame de imagem que vai me fazer determinar se aquela é uma síndrome da dor complexa regional ou não. Os exames de imagem eles vêm mais associados para corroborar a nossa hipótese através feita na história e no exame físico e para descartar outras síndromes. A termografia, né, ela é extremamente relevante, principalmente quando a gente tem a diferença de temperatura de um membro para o outro maior ou igual a 1 grau Celsius. A cintilografia óssea também já foi muito utilizada, mas uma meta-análise recente mostrou que não tem benefício na investigação dessa síndrome, mas ainda é um exame muito solicitado. E outros exames, como por exemplo a própria ultrassonografia, têm sido também cada vez mais investigados para a gente tentar entender o papel deles na avaliação da síndrome. Para a gente fazer o diagnóstico atualmente, o que a gente utiliza, né, são os critérios de Budapeste. Então, como eu disse, lá em 1994 foi a primeira reunião da IASP que resolveu, né, criar a denominação de síndrome da dor complexa regional para essa doença, que era chamada por diversos nomes, e a partir daí a IASP começou a tentar criar critérios diagnósticos e os critérios diagnósticos validados e estabelecidos são os critérios diagnósticos de Budapeste, que foram criados, se não me engano, foi em 2003, se não me engano. Então, quando a gente recebe um paciente que tem essa dor contínua e desproporcional ao evento precipitante, a gente precisa que esse paciente ele tenha pelo menos um sintoma entre três dessas quatro categorias, né? Então, o sintoma sensorial, ele tem que relatar que ele tem uma hiperalgesia, relatar algum quadro de alodínia, algum sintoma vasomotor, então, geralmente, o paciente, ele relata alteração de temperatura do membro, alteração de cor da pele, ele tem que relatar também a alteração da sudorese do membro, de um em relação ao outro, edema, alterações motoras, então o paciente ele vai relatar principalmente essa dificuldade do movimento, né, a fraqueza, os tremores, alterações da pilificação ou das unhas, e ele também tem que exibir sinais que vão ser avaliados e vão ser registrados pelo médico que estiver avaliando esse paciente em duas ou mais das quatro categorias, também sensorial, então o médico ele vai examinar o paciente para tentar relatar através de exames específicos que realmente existe a hiperalgesia, que existe a alodínia. Ele tem que observar também essa alteração vasomotora, então geralmente a gente vê a simetria da temperatura ali de um membro do outro, a simetria da coloração da pele, que pode ficar muito visível, né, como a gente viu até na foto anterior.
Alteração do sudorese ou edema também, que a gente consegue perceber no exame físico, e alterações motoras e tróficas. É muito comum a gente ver essas alterações de peles, alteração de unha, alteração de pelo, de pilificação dos membros também durante o exame físico. E lembrar que a gente precisa também excluir outros diagnósticos que melhor expliquem esses sinais e esses sintomas. Alguns diagnósticos diferenciais são as doenças infecciosas, quadro de trombose venosa profunda também, né, que a gente precisa descartar, um quadro grave, que também pode evoluir com esse edema, alteração da cor, alteração da pele, as doenças vasculares periféricas, artrite reumatoide, neuropatias periféricas também, né, a dor da síndrome da dolorosa complexa regional é uma dor de característica neuropática, então a gente precisa excluir outras neuropatias, e nesse momento do diagnóstico diferencial, pode ser importante também solicitar alguns exames, dependendo da hipótese diagnóstica que a gente fizer. Lembrando que esses exames vão ter mais essa função do que de validar mesmo que seja uma síndrome da dor complexa regional. Esses critérios aqui são critérios de gravidade, né? Então, são alguns critérios que foram desenvolvidos para a gente avaliar a gravidade do quadro. São 17 critérios, e aí o médico ele pode utilizar isso para avaliar a gravidade do quadro e também para acompanhar, né, a evolução do tratamento. Geralmente a gente pontua, né, cada critério presente a gente dá um ponto, e quanto mais critérios presentes, maior é a gravidade do quadro. E ao longo do tratamento, a gente pode utilizar também esses critérios para ver se esse paciente está apresentando uma melhora satisfatória ou não. Falando um pouco sobre o tratamento, que a gente sabe que é fundamental um tratamento multiprofissional. Então, a gente não consegue apenas no consultório médico, apenas com tratamento medicamentoso, a gente não consegue melhorar a funcionalidade nem a qualidade de vida desse paciente. Então, a gente precisa associar um tratamento fisioterápico ou uma terapia ocupacional, ou, na melhor das hipóteses, os dois, né, a fisioterapia e a terapia ocupacional, a psicoterapia, que é extremamente importante, lembrando que as alterações psicológicas são importantes até na fisiopatologia dessa doença, o tratamento medicamentoso e evoluir muitas vezes para os procedimentos intervencionistas. A psicoterapia, ela entra nessa foco, né, de melhorar a funcionalidade do paciente, melhorar a qualidade de vida do paciente, melhorar a capacidade de enfrentamento desse paciente. Então, algumas estratégias de enfrentamento, algumas estratégias de relaxamento podem ser extremamente úteis na diminuição também desse input simpático aí, desse aumento dos níveis de catecolaminas que diminuem, que aumentam também as crises de dor. Então, ensinar o paciente a enfrentar a doença, a deixar de lado aquela personalidade estressada, né, aquela catastrofização e ter esse enfrentamento melhor da doença é fundamental no tratamento dessa dor. A fisioterapia, terapia ocupacional, que também vão entrar com esse objetivo de melhorar a funcionalidade, a mobilidade do membro. Existem diversas linhas de fisioterapias que são aventadas, né, para o tratamento da síndrome da dor complexa regional, mas o que a gente sabe que é o que tem mais benefício comprovado é a imagética motora graduada e a terapia do espelho. Essa revisão aqui sistemática mostrou que o tratamento fisioterápico para os pacientes da síndrome complexa regional mostrou que a maioria dos estudos tem uma qualidade baixa, então tem um risco de viés alto. Porém, de todos os estudos avaliando as modalidades fisioterapêuticas disponíveis, o que mais mostrou benefício foi realmente essas duas. Então, a imagética motora graduada é uma terapia que passa por 3 fases. Inicialmente, o paciente ele vai reconhecer a lateralidade, então o paciente ele vai diferenciar o membro direito do membro esquerdo através de algumas imagens que vão ser apresentadas para ele. Lembrando que isso é muito importante, porque aqui a gente vai trabalhar muito a neuroplasticidade. Então, esse paciente, ele tem uma alteração na representação cortical do membro afetado. Então, tudo isso vai ajudar a gente tratar essa alteração dessa representação e melhorar a mobilidade e, consequentemente, o enfrentamento
e a qualidade de vida do paciente. Então, o paciente vai reconhecer essa lateralidade. Depois, a gente tem a imagética motora explícita, onde o paciente ele vai imaginar, né, a mobilização do membro, as sensações que aquela mobilização vão causar nele, como que vai ser essa mobilização. E, por último, ele entra na terapia do espelho. A terapia do espelho, ela foi desenvolvida inicialmente para o tratamento da dor do membro fantasma. O paciente ele vai sentar, né, e colocar ali o membro saudável, o membro sadio na frente do espelho, e o membro que está acometido pela doença, ele vai ficar ocultado. E aí o paciente vai fazer movimentos com aquele membro dele que não está afetado e vai observar os movimentos feitos no espelho. E assim, a gente consegue, através de uma retroalimentação visual, onde o paciente vai estar vendo o membro contralateral movimentando, a gente consegue estimular a plasticidade neuronal e reorganizar o córtex desse paciente, a representação que o membro afetado tem no córtex. E aí a gente melhora muito a mobilidade do paciente, melhora as funções motoras desse membro e, consequentemente, a gente vai ter uma melhora na dor e no enfrentamento da doença. O tratamento medicamentoso, a gente inicia com medicações que vão fazer essa neuromodulação nas vias da dor. Existem poucos estudos voltados especificamente para a síndrome da dor complexa regional, então a gente extrapola muito o tratamento de outros tipos de dores neuropáticas para o tratamento da dor complexa regional. O que a gente vê de estudos de ensaio clínico randomizado que a gente tem sobre síndrome da dor complexa regional, a gente tem de gabapentina e amitriptilina. As duas mostram, né, um benefício, inclusive tem estudos comparando o gabapentina com a amitriptilina e mostrando, né, que são duas medicações que podem melhorar a dor do paciente. Não tem outros antidepressivos tricíclicos estudados no tratamento dessa dor. Então, a gente opta por esses que apesar de a gente ter evidências não tão consistentes, são os que a gente tem evidência. E tem um estudo pequeno também com carbamazepina que também mostra uma melhora da dor com o uso dessa medicação. Os anti-inflamatórios não esteroidais, eles podem ser utilizados, porém o seu benefício é muito controverso, os resultados dos estudos são muito conflitantes. Alguns médicos optam por iniciar esse tratamento, principalmente naquela fase inicial, que é muito inflamatória, mas hoje a gente já sabe que os corticosteroides, eles têm um resultado mais positivo do que os anti-inflamatórios não esteroidais. Inclusive, existem estudos comparando, né? Esse estudo aqui, apesar de ter um N pequeno, a gente lembra que não temos tantos estudos em síndrome da dor complexa regional, então a gente precisa considerar esse estudo, apesar do N ser só 60 pacientes. Eles compararam a prednisona e o piroxicam e eles mostraram um benefício muito superior do uso da prednisolona, não é prednisona, desculpa. Um resultado muito superior com o uso do corticoide. Uma das causas prováveis, né, para esse resultado superior é que os corticoides eles conseguem atuar em diversas vias, né, da inflamação desse paciente. Então, os anti-inflamatórios eles vão atuar exclusivamente na inibição da COX, mas aqui a gente consegue atuar em outras áreas, digamos assim, com o uso do corticoide. Então, ele acaba tendo um benefício maior do que quando a gente utiliza os anti-inflamatórios. Aqui um outro estudo também que mostra o uso da prednisolona em um período maior, então os pacientes com síndrome da dor complexa regional pós AVC, eles foram divididos em dois grupos. Inicialmente, os dois grupos receberam um corticoide e depois um grupo parou de receber o corticoide e o outro grupo continuou recebendo baixas doses até 2 meses depois do evento. E o que a gente percebeu foi que o grupo realmente que parou de receber o corticoide, eles tiveram uma piora importante na dor. Então, o corticoide ele pode ser um aliado aí no tratamento dessa síndrome. Os bifosfonados, a gente ainda não sabe por quê, qual que é o mecanismo de ação, mas o que a gente sabe é que eles apresentam uma redução significativa da dor nos pacientes, provavelmente por uma modulação da inflamação. Então, também são outras medicações que a gente pode utilizar. E a vitamina C, que é muito interessante. A vitamina C é um antioxidante que vai estabilizar as espécies de oxigênio reativas, e alguns estudos têm mostrado um papel muito importante dela, principalmente na prevenção.
Esse estudo, por exemplo, ele comparou, né, diversas doses, então os pacientes recebiam 200, 500 ou 1.500 miligramas de vitamina C em comparação com placebo, pacientes que tinham sofrido fraturas de punho, e o que a gente percebeu foi uma diminuição da síndrome da dor complexa regional nos pacientes que receberam vitamina C. E eles recomendam a dose de 500 miligramas. Isso é corroborado por outros estudos, então aqui a gente tem uma revisão sistemática, uma meta-análise também, mostrando o benefício do uso de vitamina C, 500 miligramas para prevenir essa síndrome. Então a gente ainda não sabe muito bem por quê, né, como que ela vai atuar, mas o que a gente sabe é que é uma intervenção de baixo risco. Então, apesar de os resultados serem conflitantes, muitos autores recomendam, e como é uma intervenção de baixo risco, a gente oferecer 500 miligramas de vitamina C para o paciente para tentar evitar o surgimento dessa síndrome, não é nada que cause risco para o paciente. Então, é recomendada por muitos autores. As terapias infusionais, então, a gente tem principalmente estudos mostrando o uso da ketamina, que mostra benefício, principalmente em casos refratários. A ketamina vai ter uma ação muito importante, principalmente na sensibilização central, que pode ser uma dos motivos, né, dela apresentar uma melhora nos pacientes com síndrome da dor complexa regional. E também terapias infusionais com uso do magnésio, mas aqui a gente já tem resultados mais inclusivos. Então, a gente opta preferencialmente, se a gente for optar por uma terapia intravenosa, a ketamina tem mais evidência na literatura do que o magnésio. Os bloqueios nervosos simpáticos, então a gente lembra, né, que é uma patologia que tem uma dor mediada pelo simpático, um acoplamento importante das vias simpáticas com os nossos receptores. Então, os bloqueios nervosos simpáticos, eles entram aqui como um alvo importante. Quando a gente pensa em síndromes acometendo os membros superiores, a gente pode pensar num bloqueio do gânglio estrelado ou então num bloqueio simpático torácico. Quando a gente pensa em membros inferiores, a gente já vai pensar num bloqueio simpático lombar. Esses bloqueios, eles podem ser feitos com anestésicos locais, né? Como eu coloquei aqui, a ropivacaína, é um anestésico que pode ser utilizado, mas a gente também pode optar, em alguns casos específicos, por neurólises, ou até mesmo radiofrequência para tentar interromper mesmo esse estímulo simpático. São procedimentos que têm poucas evidências nos estudos, mas são muito realizados na prática. Então, aqui a gente tem uma revisão sistemática falando principalmente sobre a questão do uso do anestésico local para o bloqueio simpático nesses pacientes, e o que eles concluíram foi que faltam ainda evidências de alta qualidade, tanto para apoiar ou refutar o uso, mas no tratamento, na prática do médico intervencionista, é uma opção que a gente pode fazer, que não é tão invasiva quanto outros tratamentos intervencionistas e que pode apresentar uma melhora para o paciente. E a estimulação medular, que é uma outra linha de tratamento intervencionista, que aqui a gente já faz um avanço um pouco na intervenção, né, em comparação com os bloqueios, já é o implante de um eletrodo medular, e esse implante ele vai fazer uma estimulação da coluna dorsal, e assim ele vai inibir esse estímulo doloroso. Ele tem um nível de evidência alto para o alívio da dor, de qualidade de vida e a satisfação desses pacientes. E o que a gente tem visto hoje é a tendência cada vez mais de uma indicação precoce, que tem mostrado resultados melhores do que se a gente deixar essa indicação para ser mais tardia. Então, ainda existe aquilo, quando eu devo indicar um eletrodo, uma estimulação medular, tem se tendido cada vez mais uma indicação mais precoce, principalmente nesses pacientes que têm quadros de mais difícil controle, quadros mais refratários. E agora também a gente tem visto, né, um novo tipo de estimulação, que é a estimulação do gânglio da raiz dorsal, que já é utilizado na Europa e nos Estados Unidos há anos, e agora a gente também tem no Brasil, que tem mostrado uma superioridade no controle da dor em relação à estimulação medular. Então, é uma outra linha de tratamento que a gente tem, que já está disponível no Brasil também para esses pacientes. Bom, lembrando que nenhum tratamento, tanto tratamento intervencionista quanto tratamento medicamentoso, a gente pode garantir para o paciente nenhum resultado.
Então, os estudos mostram evidências sugestivas de benefício, né, em vários tratamentos, mas lembrando que cada paciente tem uma fisiopatologia própria, tem suas comorbidades, então é muito importante a gente alinhar a expectativa do paciente à realidade do que a gente vai propor. É muito importante em qualquer tratamento intervencionista, lembrando que esses pacientes, quando eles são submetidos a situação de estresse, situações de é, frustração, eles tendem a ter uma piora da dor. Então, é muito importante também o médico não só fazer a intervenção, mas deixar bem claro para não deixar que talvez se a intervenção não for tão satisfatória quanto esse paciente esperava, que esse paciente tenha uma piora na dor. Essa imagem, ela resume bem, então, tudo que a gente falou. Então, a gente tem um resumo aqui, a partir do trauma inicial, todas as alterações, né, inflamação neurogênica, inflamação clássica, que vai levar a essa sensibilização periférica e, em um segundo momento, a uma sensibilização central, esse acoplamento simpático, dos aferentes simpáticos com as vias nociceptivas, levando ao aumento das catecolaminas, associado também às alterações psicológicas e tudo que isso vai causar. Ou seja, a dor espontânea, a alodínia, alterações inflamatórias, as alterações motoras, e como que a gente vai tratar? Os tratamentos disponíveis é o que está aqui no quadrinho azul, né? Então, as terapias cognitivas comportamentais, os bloqueios simpáticos, as fisioterapias, o uso dos bisfosfonados, o uso dos neuromoduladores. Então, essa figura eu acho ela extremamente importante porque ela faz um resumo de tudo relacionado à síndrome da dor complexa regional e é uma maneira da gente relembrar, né, toda essa fisiopatologia, todos os sintomas e todos os tratamentos disponíveis. Então, quero terminar essa aula deixando essa mensagem, né, que é atribuída a William Shakespeare. Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente. Eu acho que ele falou isso muito mais no campo da emocional, no campo da literatura, no campo sentimental, digamos assim, mas se a gente passar isso para a nossa área de atuação, para o nosso consultório, para a dor dos nossos pacientes, é uma coisa que é extremamente verdade. Então, é muito comum a gente receber paciente no consultório que muitas vezes são julgados por familiares, por amigos, por colegas, até às vezes por outros médicos. E no caso da síndrome da dor complexa regional, não é difícil disso acontecer, porque é uma dor realmente muito desproporcional ao trauma inicial. Mas cabe a nós, que somos esclarecidos e que estudamos dor, acolher esse paciente e entender esse paciente dentro das particularidades dele para oferecer o melhor tratamento e devolver esses pacientes mesmo uma qualidade de vida e uma alegria de viver. Eu acho que tratar a dor é justamente isso, devolver aos pacientes essa vontade de viver. Então, não vamos julgar, vamos saber escutar nossos pacientes e vamos começar mesmo a tentar identificar mais esses quadros de dores desconhecidos para oferecer o melhor para esse paciente. Bom, então é isso. Quero agradecer ao convite e me colocar à disposição aí para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigada.